Ufa! Já pensou se para assistir sua série favorita, você tivesse que correr uma maratona? Parece exagero, né? Mas não faz tanto tempo que maratonar significava algo bem diferente do que é hoje. Eu sou Pedro Carvalho, analista de tecnologia da Empírico Gestão, e nesse episódio a gente vai descobrir como fomos dos primeiros telefones até o streaming que temos hoje em dia. Antigamente, a gente dependia da boa vontade dos canais de TV e tinha que esperar uma semana inteira para um único episódio. E as músicas? Só quando o rádio decidia tocar. Você está preparado? Respira fundo, toma seu fôlego, porque o Tech Riders está começando agora. Vamos voltar no tempo, até 1881, quando o mundo do entretenimento era muito diferente do que conhecemos hoje. Naquela época, o telefone ainda era uma novidade surpreendente. Patenteado pelo escocês Alexander Graham Bell, o telefone revolucionou a comunicação, permitindo que as pessoas conversassem instantaneamente, mesmo a grandes distâncias. Entenda o seguinte, você não tinha redes sociais, nem vídeo no YouTube, tudo o que tinha eram cartas e visitas. A comunicação era limitada, então a ideia de ter acesso à cultura em casa parecia uma coisa mágica. E é nesse cenário que surge o Theatrophone, um sistema inovador que utilizava uma rede de linhas telefônicas para transmitir apresentações ao vivo de teatro e ópera diretamente para a casa dos assinantes. Em vez de sair para assistir um espetáculo, as pessoas podiam desfrutar de performances de renomados artistas sem sair do conforto de seus lares. Era como ter o melhor do entretenimento ao vivo na sua sala de estar. Essa inovação desafiou as normas sociais de como o entretenimento era consumido, permitindo que um público muito mais amplo tivesse acesso a essas experiências. Embora a qualidade de som fosse rudimentar comparado aos padrões de hoje, poder ouvir uma apresentação ao vivo em tempo real era uma experiência mágica e envolvente, uma semente do que se tornaria o streaming moderno. Enquanto o Theatrophone estava mudando a forma como consumimos cultura auditiva, em 1891, Thomas Edison apresentava o kinetoscope, um dispositivo que permitia ver pequenos filmes por meio de um visor individual. Em vez de uma sessão de cinema coletiva, você tinha sua própria experiência cinematográfica em miniatura. O kinetoscope não apenas trouxe imagens e movimento ao público, mas também estabeleceu as bases para a indústria cinematográfica. Em 1894, o entretenimento visual deu mais um salto com a primeira exibição comercial de filmes em Nova York, usando os kinetoscopes. As pessoas começaram a pagar para ver pequenas sequências de filmes e, assim, o cinema como indústria começou a tomar forma. Pense nisso como um embrião do que viria a ser uma experiência coletiva de assistir a filmes, uma verdadeira maratona de diversão, muito antes das plataformas de streaming que a gente conhece hoje. Essas inovações foram fundamentais na transformação do entretenimento, preparando o terreno para o surgimento do rádio e da televisão. Tecnologias que vão tomar o centro do palco e acelerar ainda mais essa maratona do entretenimento. Só que antes da gente mergulhar na era de ouro da radiodifusão, é essencial considerar as formas de entretenimento que pavimentaram o caminho para o futuro: o teatro e o cinema mudo. Essas formas de arte desempenharam papéis cruciais na formação das bases culturais que permitiram o surgimento do rádio e também da televisão. Teatro, com as suas raízes que remontam à Grécia Antiga, sempre foi uma forma poderosa de contar histórias e de nos conectar. Assim como é hoje, as peças de teatro eram eventos comunitários que reuniam as pessoas em torno de envolventes narrativas. Era um ambiente que não era só um espaço para performance artística, mas também um lugar de reflexão social e cultural. E as estrelas do teatro, embora limitadas ao seu público local, tinham um impacto significativo na sociedade. Nomes como o de Sarah Bernhardt, considerada a primeira celebridade mundial, e Eleonora Duse, considerada uma das maiores atrizes de seu tempo, se tornaram lendas, influenciando tanto a arte dramática quanto as normas sociais da época. No entanto, suas performances eram efêmeras. Uma vez que a cortina baixava, a experiência terminava. Assistir a essas performances era uma experiência única e inigualável, mas confinada naquele espaço físico. Aí veio o cinema mudo no final do século XIX e, com a sua chegada, uma nova forma de entretenimento começou a ganhar popularidade. Os filmes mudos permitiram que as histórias fossem contadas através de imagens visuais, utilizando exclusivamente a expressão facial
e a linguagem corporal para transmitir emoções e narrativas. O cinema tornou-se uma forma de arte acessível e atraiu multidões em todo o mundo. Estrelas do cinema mudo, como Charlie Chaplin e Buster Keaton, conquistaram a fama internacional e se tornaram ícones culturais. Eles não apenas entretinham, mas também influenciavam a sociedade, abordando temas que variavam de questões sociais à comédia universal. A arte do cinema mudo começou a moldar a percepção pública sobre o entretenimento, criando uma base de fãs que se tornaria ainda mais expansiva com o advento do som e da fala incorporadas ao vídeo. Enquanto o Theatrophone e o Kinetoscope abriram portas para novas formas de entretenimento, outra revolução estava em andamento. Com o telefone se tornando parte comum da vida cotidiana, as bases para a radiodifusão estavam sendo formadas. O rádio, fruto de experimentos em transmissão de ondas eletromagnéticas que começaram no século XIX, emergiu como uma nova forma de comunicação. Inventores como Guglielmo Marconi exploraram a transmissão sem fio, culminando em 1920, quando a estação KDKA, na Pensilvânia, fez a primeira transmissão de rádio pública, anunciando os resultados da eleição presidencial americana. Essa nova tecnologia rapidamente se tornou a janela do mundo, conectando as pessoas de maneiras antes inimagináveis. As famílias podiam ouvir notícias e entretenimento em tempo real diretamente das suas casas. O rádio trouxe não apenas informação, mas também diversão, com programas de comédia, dramas e transmissões esportivas que uniam todos em torno daquele aparelho. Em vez de maratonar sua série favorita no streaming, as pessoas aguardavam ansiosamente pela sua radionovela ou programa de variedades que rapidamente se tornaram fenômenos culturais. Inclusive, um dos momentos mais icônicos do rádio foi a transmissão da adaptação de Guerra dos Mundos por Orson Welles, em 1938. Apresentada como uma reportagem ao vivo, a dramatização gerou fortes reações, fazendo com que ouvintes realmente acreditassem que uma invasão alienígena estava acontecendo. Essa transmissão foi literalmente uma fake news. Dizem que as famílias ficaram aterrorizadas, acreditando que a Terra estava sendo realmente atacada por marcianos. E esse episódio, então, não apenas demonstrou o poder do rádio de engajar e influenciar as emoções do público, mas também solidificou sua importância como um meio de comunicação. À medida que ele se consolidava como uma força dominante, a televisão começou a fazer sua entrada triunfal na década de 30. Enquanto o rádio nos oferecia o som, a televisão adicionou uma nova dimensão, a imagem. A primeira transmissão televisiva ao vivo, durante os Jogos Olímpicos de Berlim, foi um marco importante. Mas foi após a Segunda Guerra Mundial que a TV começou a se tornar mais acessível. Com a sua popularização, surgiu uma nova era de conteúdo. E nos anos 50, a programação de variedades e os dramas começaram a dominar as telas, trazendo novas narrativas e estrela para todos os lares. As pessoas se juntavam na sala de estar, criando um novo ritual social, ansiosas para ver os episódios das suas séries favoritas. Um dos momentos mais icônicos da TV foi a transmissão ao vivo da chegada do homem à Lua, em 1969, que uniu milhões de pessoas em todo o mundo, permitindo que elas testemunhassem um feito histórico para a humanidade. Além disso, a introdução de mídias gravadas com fitas VHS e mais tarde DVDs permitiu que as pessoas vissem e revissem seus programas e filmes favoritos, estabelecendo um novo padrão de consumo de entretenimento. Isso foi só preparando o terreno para a cultura de maratonar filmes que nem a que a gente conhece hoje. Agora, em vez de esperar por uma nova transmissão, os espectadores podiam assistir a quem quisessem, quando quisessem, mudando completamente a forma como consumimos o conteúdo. Claro, desde que a gente possuísse a mídia física. Essa era de entretenimento em massa estabeleceu os padrões para as futuras produções e também preparou o terreno para todas as mudanças que viriam com a chegada da internet. E apesar da longa jornada até aqui, ainda faltaria um bocado para a chegada da era do streaming. Ao longo desse episódio, a gente embarcou uma viagem fascinante pela história do entretenimento, começando com inovações que moldaram a maneira como consumimos cultura. Desde o Theatrophone, que levou o teatro e a ópera para dentro das casas, até o Kinetoscope, que deu início à indústria cinematográfica, cada passo foi crucial na transformação da experiência do público. Mas essa maratona não termina aqui. À medida que a tecnologia avançou, novas formas de consumo e distribuição de conteúdo começaram a emergir, preparando o terreno para a revolução do streaming que a gente vive hoje. O que começou com uma simples conexão de telefone
evoluiu para um mundo onde assistimos a filmes e séries no conforto de nossas casas, na hora que quisermos. O que será que o futuro do entretenimento ainda nos reserva? Fiquem ligados para o próximo episódio, onde a gente vai continuar a desvendar essa história em constante transformação. E se você chegou até aqui e curtiu o conteúdo, deixa o like, seu comentário e não se esquece de compartilhar com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima!